Olá, olá a todos, muito boa noite. Venho fazer um vídeo sobre economia e política com o seguinte título: António Guterres, os lucros imorais das empresas monopolistas devem ser taxados. Se este canal Jangada MR, é um canal de livre pensamento, de livre opinião e de livre expressão, que faz vídeos divertidos e educativos para ajudar as pessoas a saberem mais, serem mais alegres, saudáveis e felizes. Se gosta dos meus vídeos e deste canal, faça favor, subscreva o canal Jangada MR. Então vou falar sobre os lucros imorais das empresas monopolistas e cartelizadas, que estão a subir preços de forma abusiva e desmesurada e a terem lucros muito elevados e considerados hoje imorais pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. Bem, vamos então refletir sobre isto. As empresas monopolistas da energia, dos combustíveis, da eletricidade, os hipermercados, a distribuição concentrada, monopolizada na distribuição e cartelizada na distribuição de bens de consumo dos grandes hipermercados, que subiram os preços nos últimos meses de forma muito exagerada, a pretexto da pandemia, da falta de produção, da falta de oferta, a pretexto da guerra, da escassez de energia, de escassez de fontes de energia, mas a pretexto da crise do petróleo, da crise do gás. Mas vejam, isto, há crise, mas essas empresas monopolistas estão a faturar mais, a fazer lucros muito elevados à custa dos consumidores. Primeiro, estas empresas monopolistas e oligopolistas deviam ser controladas pela autoridade da concorrência. Deviam ser fortemente vigiadas pela autoridade da concorrência, para não praticarem preços abusivos como estão a fazer. Segundo, estas empresas monopolistas não deviam ser propriedade privada, deviam ser propriedade pública e controlada pelo governo, para que não abusem, não roubem os consumidores. Estas empresas, ao terem monopólio, quer na produção de bens e serviços, quer na distribuição desses bens e serviços, ou formarem oligopólios de poucas empresas, grandes grupos, cartelizados, se calhar podem consertar os preços entre eles, podem acordar preços entre eles e, portanto, estão a saquear o povo, os pobres a todos. Estão a saquear o povo e a fazer lucros elevadíssimos que António Guterres considera imorais. Portanto, estas empresas nunca deviam ser privatizadas pelo Cavaco Silva, pelo Durão Barroso, pelo José Sócrates, pelo Passos Coelho, isto é, pelo PS e pelo PSD. Nunca deviam ter privatizado estas empresas e entregá-las a ladrões, porque estas pessoas que se apoderaram destas empresas é para roubar o povo e cobrarem quanto querem ao povo na energia, na eletricidade, nos combustíveis, na alimentação, nos bens essenciais, na água, nos seguros, nos cimentos, no ferro,
nas cirurgias, em setores básicos da economia, produtoras de bens básicos, que hoje as pessoas não podem deixar de comprar. Não são bens de luxo que eles fornecem, são bens de sobrevivência, são bens de conforto mínimo, são bens básicos. E, portanto, as pessoas não podem deixar de os comprar. E, portanto, estas empresas e estes produtos básicos não deviam estar nas mãos de privados, deviam estar nas mãos públicas e do Estado para o governo poder controlar preços e margens de lucro. Os governos do PS e do PSD são coniventes e cúmplices com esta ladroagem que estas empresas monopolistas podem fazer porque têm poder de mercado, podem subir os preços quanto quiserem e explorar os povos e fazer lucros imorais e elevados que depois nem sequer investem no seu próprio território, na região onde os obtiveram. Provavelmente vão investi-los noutras regiões do país ou noutros países do resto do mundo, em vez de investir em Portugal. Porque não investem o que nos roubam em Portugal, nas nossas regiões onde os obtiveram. Portanto, o que é que pode-se fazer? Taxar, como muitos governos da Europa e do mundo inteiro já fizeram, aplicar taxas de 50% ou mais sobre estes lucros imorais e elevados. 50% ou mais para, com estes impostos, com este dinheiro, ajudar as pessoas que estas empresas empobrecem e deixam na miséria e a passar fome. Que estas empresas empobrecem e deixam na miséria e a passar fome. Quem tem salários mínimos não consegue ganhar dinheiro sequer para comer, para comer, para se alimentar de forma saudável. Não consegue pagar as contas da luz, da água, do gás, do telefone. Não consegue os seguros, não conta a casa, não consegue. O dinheiro não chega para pagar estas despesas fixas todas, para alimentar uma pessoa só, quanto mais alimentar 2 ou 3 pessoas de uma família. Portanto, estes governos do PSD e do PS são cúmplices, são coniventes destes ladrões que podem, se quiserem, roubar os consumidores mais pobres, praticando preços elevados nos bens essenciais, nos bens alimentares, na energia, na luz, no gás, etc. Portanto, agora, taxar é uma via. Outra via é assim. Estas empresas têm que se investirem os lucros em Portugal, se investirem os lucros imorais que fazem em Portugal, nas regiões mais pobres de Portugal, se investirem em Portugal, nas regiões mais pobres de Portugal, podiam até ser isentas de pagar qualquer imposto. Se reinvestissem os lucros em Portugal e nas regiões onde os obtiveram. Se não investissem os lucros em Portugal e nas regiões onde obtiveram, devem ser taxadas em mais de 50% de impostos. E mais, se forem investir no estrangeiro, devem ser taxadas também. Se forem investir noutros países, devem ser taxadas. Se investirem os lucros em Portugal, poderão ser isentos, porque ao investir estão a devolver à comunidade, às pessoas dessa região e desse país, o dinheiro que lhes saquearam. Portanto, estas empresas monopolistas deviam ser públicas, não deviam ser privadas. Isto foi entregue a privados para eles poderem roubar o povo quanto quisessem. Isto foi uma culpa do Cavaco Silva, do Mário Soares, não sei se também do próprio António Guterres, que é do PS. Não me lembro agora se na altura dele houve privatizações. Do José Sócrates, do Passos Coelho, que privatizaram tudo em Portugal, principalmente o governo de Durão Barroso, que vendeu todas as empresas públicas aos privados, cujo o Durão Barroso sempre trabalhou para os privados, continua a trabalhar para a banca privada, também rouba quanto quer, os bancos continuam a roubar as pessoas quanto querem, a roubar, isto é, a cobrar taxas e mais taxas e taxas e mais taxas, juros elevados. Não estou a dizer roubar no sentido de roubar, não é roubar, é cobrar taxas e mais taxas, obrigar as pessoas a pagar taxas e mais taxas e mais taxas e juros elevados.
E quando estão mal, são mal geridos, são roubados pelos gestores, etc., e dão prejuízo, lá vai o governo, o Estado, os contribuintes, meterem lá milhões de milhões, milhares de milhões para salvar bancos, e depois os bancos estão salvos, começam a dar lucros, e então começam a dar lucros e os contribuintes não ganham nada com isso. Quer dizer, quando dão prejuízo, os contribuintes pagam. Quando dão lucros, é para distribuir pelos amigos e pelos seus donos. Isto é imoral, António Guterres. Tudo isto que eu digo aqui é imoral. Se tudo isto aqui se eles podem fazer o que querem, podem cobrar os preços que querem, podem cobrar os juros que querem, podem cobrar as taxas que querem, podem obrigar as pessoas a pagar os preços da água, da luz, do gás, da energia, do petróleo, do gasóleo, etc., dos bens alimentares, etc., aos preços que querem, e o governo não tem qualquer controle sobre isto. Este governo não é governo. É um fantoche, é um governo fantoche, ou está nas mãos dos próprios donos destas empresas, está nas mãos dos gestores destas empresas, ou está, se calhar pode ter lá amigos no partido, no PSD, no PS, que estão a ajudar a estas empresas a saquearem o povo e a cobrarem impostos, a praticarem preços elevados, podem ser exagerados, podem ser especulativos e que geram depois lucros exagerados, lucros elevados, que António Guterres considera imorais e eu também considero imorais, e, portanto, devem ser taxados ou devem ser reinvestidos na economia do país, nas regiões onde foram obtidos, ou nas regiões mais pobres do país, menos desenvolvidas, e no país, se forem levados para investimento noutros países, devem ser fortemente taxados, e pronto. É tudo sobre isto. Espero que gostem deste meu vídeo. Partilhem com os vossos amigos e familiares. Escrevam todos os vossos contactos e subscrevam este canal Janga ADMR. Janga ADMR é um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos educativos e divertidos para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, mais alegres e mais felizes, a saberem mais sobre a vida, a viverem melhor, cuidarem melhor da sua vida e, portanto, a serem mais saudáveis, alegres e felizes. Se gosta do meu canal, subscreva o meu canal Janga ADMR e fique bem. Até ao próximo vídeo.